Ler sobre leitores e leitura transforma esse ato de ler, esse ato de apreciar a literatura, que é quase sempre algo solitário, em algo coletivo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre dois livros que falam sobre livros, que falam sobre leituras. São dois livros que acabaram de sair, estão quentinhos aí, saíram do forno agora. Um deles, o primeiro é A Biblioteca no Fim do Túnel, um leitor em seu tempo, do Rodrigo Casarim, que tem uma página no UOL, né, o página 5 da UOL, saiu pela Arquipélago, que tem uma tradição muito boa de publicar crônicas. E o outro livro é do Pedro Pacífico, o Bookster, que faz muito sucesso no Instagram, que é o 30 Segundos Sem Pensar no Medo, Memórias de um Leitor. Saiu pela Intrínseca. Então os dois livros saindo agora em 2023. Mas antes de apresentar os livros para vocês, eu peço aquilo de sempre, gente, se engajar o máximo possível, tá? Se inscreva no canal, ativa as notificações, dá um like, escreva aqui se você gosta desse tipo de leitura, compartilhe com os amigos e nos ajude a engajar, né? Engaje para nos ajudar melhor aqui na plataforma, que está cada vez menos entregando os nossos vídeos. Se você quiser colaborar com qualquer valor, tem o botão Valeu aqui embaixo. E se você puder comprar na Amazon, quando for comprar livros ou qualquer outro tipo de produto, usar o nosso link de associado, que está aqui também na descrição do vídeo. Você não paga nada a mais por isso e a gente ganha um trocadinho. Começando pelo livro do Rodrigo Casarim, gente. O Rodrigo Casarim, ele conheci pessoalmente algumas vezes, encontrei com ele na Flip, na Flim, ele já fez algumas mediações lá. É alguém que conhece muito de literatura, é alguém que escreve muito bem. Ele escreve essas resenhas e crônicas para o Página 5, né? E aqui ele escreveu crônicas sobre leitura, sobre alguns livros que ele gosta e sobre alguns temas relacionados à literatura. Ele dividiu o livro em 3 partes. A primeira delas é prazeres, angústias e fracassos entre livros. E tem textos assim: qual o melhor livro que você já leu? O que é muito difícil de responder, né? A vontade de repetir a primeira vez com certos livros. O que é ser um leitor? Livro, objeto, literatura, entre outros. A parte 2 se chama Os Livros e o Caos Fora da Biblioteca. E a parte 3 se chama Bons Autores, Grandes Histórias e um Leitor. E uma coisa muito interessante que ele faz aqui, ele pega esses livros e acaba relacionando com alguma coisa da sociedade, né? Então, por exemplo, a Carolina de Jesus vai falar sobre fome no Brasil, né? O realismo mágico, mas com alguma coisa de um realismo muito, muito presente no Brasil. Sobre leituras incômodas, sobre como Harry Potter pode ser um espelho para o Brasil. Então, assim, existem várias crônicas aqui, geralmente bastante curtas, 2, 3, 4 páginas, para conectar essa questão da leitura com a sociedade e a reflexão sobre o mundo que a gente vive. E pegando aqui já o título, né, Biblioteca no Fim do Túnel, né, é muito interessante porque a gente lembra da expressão luz no fim do túnel, e talvez uma biblioteca e os livros sejam a luz, né, uma das luzes pelo menos, para a gente iluminar as partes obscuras da sociedade e a gente possa a partir dela refletir sobre o mundo que nos rodeia. Já pegando aqui Umberto Eco, né? Não que a literatura seja... não tenho a pretensão de dizer que a literatura seja o pão para aqueles que têm fome, mas que o mundo com literatura, com leitura, é um mundo que pode ser bem melhor do que esse que a gente vive agora. Vamos ler um trechinho de uma crônica, gente? Logo após a morte de Jô Soares ser confirmada, um bonito vídeo do apresentador no dia em que seu filho faleceu começou a circular pelas redes. No palco, Jô lembrou de quando estava com Rafinha numa livraria e pediu para a cria selecionar metade dos 12 livros que desejava comprar. Diante da necessidade da escolha, o filho preferiu não levar nenhum. Escolher é perder sempre, explicou. Depois, outro vídeo que relaciona Jô aos livros pipocou pelo Twitter. Bem menos dramático é o corte de uma participação do ator e jornalista no Roda Viva em 95, época em que lançava o Xangô de Baker Street pela Companhia das Letras. De forma breve, falou de 2 prazeres, o de comprar e o de ler. Eu sou um comprador compulsivo de livros. Às vezes entro na livraria, compro um monte de livros, depois eu leio metade. Mas eu comprei. O prazer de comprar é quase tão grande para mim quanto o prazer de ler um livro. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Tem muita gente que gosta, leitores que gostam de emprestar de bibliotecas, né? Outros que gostam de comprar.
Pode até ser uma coisa, né, um fenômeno capitalista, super consumista, mas eu também gosto, vocês perceberam aqui, né, de comprar os livros. Um adendo, gente, que eu esqueci de falar, esse vídeo eu tô fazendo por causa da FLIM, que é a Feira Literária Internacional de Maringá, que acontece esse ano entre os dias 4 e 8 de outubro, e o Rodrigo Casarim, ele estará numa mesa lá com o Rogério Pereira, que é do Rascunho, né, e também é escritor. Então, eu estou fazendo esse vídeo por conta da participação do Casarim. E aí caiu na minha mão o livro do Bookster. Ele não vai estar no evento, mas eu achei que faria um diálogo muito legal que compara as duas leituras. O Pedro Pacífico conta uma história muito interessante, que é a história da vida dele, né? A vida dele em relação aos livros. É uma pessoa que nunca tinha trabalhado, de fato, efetivamente com livros. Ele tem uma formação, né, no direito, mas quase sempre na vida dele foi um grande leitor, porque as avós estavam sempre lendo, e ele foi influenciado por elas, por exemplo. E ele vai mostrar, ele conta uma história muito bonita, que é a história dele sobre, né, a saída dele do armário, dele se assumir homossexual, primeiro se entender homossexual, né? E ele vai dizer que a literatura teve um papel muito importante nisso e nas relações pessoais dele. Então ele vai contar toda essa história, ele começa o livro contando isso pra mãe, né, dizendo pra mãe, se assumindo para a mãe, e depois ele faz um flashback e aí vai contar toda a sua história pregressa em relação aos livros, de como ele gostava de se refugiar nos livros, de como ele alterna a vida dele entre ser advogado e também as leituras, né, que são técnicas, e as leituras por prazer, de quando ele quis criar um perfil, que foi justamente esse, o Bookster, né, no Instagram, para começar a falar de livros e a relação dele com esse público, com os livros, e a partir daí também falando dos fantasmas internos, né, das crises de ansiedade dele, das crises de pânico, que estavam, na maior parte das vezes, relacionadas com a questão da sexualidade reprimida dele. O livro traz também algumas fotos dele aqui, do arquivo pessoal dele, né? Então, mostrando aqui a família, ele, os pais. Ele no TEDx também, por exemplo, ele foi 2 vezes, se eu não me engano, aqui. A quarta capa aqui, por exemplo, tem comentários da Carla Madeira, que é a autora do Tudo é Rio, né, que fez muito sucesso. O Leandro Carnal e também a Gabriela Priori. Inclusive ele toca aqui na questão da J.K. Rowling, né, que formou muitos leitores, é o caso dele, que se apaixonou por Harry Potter, e também ele faz aqui uma análise de separar, né, de tentar separar ou não separar essa questão delicada do autor e também da sua obra, né, que a J.K. Rowling acabou perdendo muitos fãs, né, pelas declarações transfóbicas dela nos últimos tempos, né, uma pena, mas não dá pra deixar de reconhecer que o Harry Potter realmente fez formou muitos leitores. Eu já era um pouquinho mais velho quando o Harry Potter chegou no Brasil, então eu não fui da geração que leu o Harry Potter. Fala da literatura na escola, que em geral ele achava uma literatura, aulas um pouco enfadonhas, mas apesar disso ele conseguiu captar algumas coisas muito bonitas de clássicos da literatura, porque o professor era muito bom. Ele fala do Dom Casmurro, fala do Vidas Secas, que curiosamente eu acho que são livros que eu também na escola eu tive esse contato assim, mesmo em meio àquele mar de desinteresse do adolescente com a literatura, ele conseguiu captar, eu acho que eu também nesse momento. E ele vai falar de experiências de leitura dele aqui com vários grandes escritores da história da literatura, né? Falei aqui do Machado já, do Graciliano, mas ele vai citar outros escritores como Salinger, por exemplo, né, do Apanhador no Campo de Centeio, vai falar do Garcia Marques, Dani Ernaux, do Hermann Hesse, entre outros tantos escritores, Walter Hugo Mãe, Mia Couto. Então, assim, ele vai falar dessa relação pessoal com os livros, né? Então, a ideia aqui, e o que eu achei muito interessante no livro, é contar a sua história pessoal à luz da literatura, de como a literatura iluminou esse caminho. A gente falou de biblioteca no fim do túnel aqui, de luz no fim do túnel. Eu acho que isso aqui é um grande exemplo de como a literatura pôde ajudar de certa forma. Às vezes era um refúgio, né? E às vezes também podia ser aquela luz que clareava alguns caminhos. E para citar novamente Umberto Eco, que acabei citando lá quando falei do livro do Casarim, também vou citar ele agora para falar da questão do luto aqui nesse livro. No livro lá do Umberto Eco sobre a literatura, mais especificamente sobre algumas funções da literatura, ele diz assim:
A literatura ensina a morrer. Talvez uma das grandes coisas que a literatura pode nos ensinar é ensinar a morrer. E aqui no texto, aqui num dos capítulos do livro do Bookster, do Pedro Pacífico, justamente o ajuda, né, a pensar sobre essas questões, livros sobre a morte, porque um sobrinho dele, né, na hora de nascer, acabou não resistindo, viveu alguns minutos, e isso deixou a família muito arrasada. E aí ele vai falar sobre alguns livros que ajudaram ele a passar por esse processo. Algumas situações apenas nos provam que não temos controle ou explicação para os capítulos que escrevem para nós. E algumas perdas, por mais que subvertam o transcurso natural, não carregam uma resposta. Nos últimos anos aprendi isso com a literatura. A morte é um tema que atormenta o ser humano e com ele se confunde desde o seu início. Os livros refletem a dificuldade de lidar com essa relação tão próxima que, em muitos momentos, tentamos ignorar. Existem muitos livros que abordam o luto e a morte. Um deles, já mencionado, é o extraordinário A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, médica brasileira, que faz um trabalho importantíssimo para desmistificar a medicina paliativa. A obra de não-ficção aborda as dificuldades da sociedade ocidental em lidar com a morte, tanto com relação à perda de pessoas que amamos, quanto à nossa própria mortalidade. E aí ele vai citar outros livros, vai falar, por exemplo, do Paula, da Isabel Allende, o Morreste-me, do José Luiz Peixoto, o Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, inclusive o Caderno de um Ausente, do João Zanello Carrascosa. Tá aí, gente, então dois belos livros, dois livros que falam sobre leitura e de como os livros se entrelaçam na vida desses leitores e também, consequentemente, a gente pode refletir de como eles são importantes e se entrelaçam em nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado, peço para vocês comentarem aqui se vocês já leram algum desses livros ou se vocês acompanham essas pessoas nas redes sociais. Alguns recadinhos antes de terminar o vídeo. Aqui na descrição você vai encontrar links para os livros que eu escrevi, caso você se interesse pela minha literatura. Também há 2 links aqui para grupos. Um grupo do WhatsApp, que é do nosso clube de leitura, que se reúne uma vez por mês de modo remoto pelo Zoom, e também do nosso canal do Telegram, onde eu compartilho lá promoções de livros e notícias do mundo literário. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!